Em tempos antigos, nas planícies do Oriente, existiam duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades, famosas por sua riqueza e beleza, eram também conhecidas por sua corrupção e decadência moral. A maldade de seus habitantes era tão grande que chegou aos ouvidos de Deus, que decidiu enviar dois anjos em forma humana para avaliar a situação. Os anjos chegaram em Sodoma ao entardecer e foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, um homem justo que vivia na cidade. Ló, percebendo a santidade de seus visitantes, insistiu para que ficassem em sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade e proteção. No entanto, a presença dos anjos não passou despercebida pelos moradores da cidade, que cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que abusassem deles. A resposta dos anjos foi rápida e decisiva. Eles cegaram os homens que estavam à porta da casa de Ló, salvando a si mesmos e a família de Ló da violência iminente. Naquela mesma noite, os anjos revelaram a Ló que Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra devido à maldade de seus habitantes. Ló, perturbado pela notícia, hesitou, mas os anjos insistiram para que ele levasse sua família e fugisse sem olhar para trás. Ao amanhecer, enquanto Ló e sua família deixavam a cidade, uma chuva de enxofre e fogo caiu do céu, consumindo Sodoma e Gomorra e todas as pessoas e plantas da região. A esposa de Ló, porém, desobedeceu aos anjos e olhou para trás, sendo transformada em uma estátua de sal. A tragédia da esposa de Ló se tornou um símbolo eterno das consequências da desobediência e da falta de fé. Abraão, que residia nas proximidades, testemunhou a destruição. Ele, que havia intercedido pelas cidades, esperando que Deus poupasse Sodoma, se ao menos 10 justos fossem encontrados, agora contemplava com tristeza o fumo que subia da terra, como o fumo de uma fornalha. Esse conteúdo é um RSBIA. Siga-nos e compartilhe-nos. Não esqueça de deixar o seu like. A história de Sodoma e Gomorra se perpetuou através dos tempos como um poderoso aviso. Ela ressoa como um lembrete de que a justiça divina, embora paciente, é inevitável diante da maldade extrema. As cidades foram engolidas não apenas pelas chamas, mas também pelas areias do tempo, tornando-se símbolos de destruição e castigo divino. As cinzas de Sodoma e Gomorra servem como um lembrete sômbrio de que a corrupção e a imoralidade têm suas consequências. Contudo, a história também fala de misericórdia e redenção. Ló e sua família, apesar de viverem em meio à depravação, foram poupados por sua retidão e hospitalidade. Isso mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a bondade e a virtude são reconhecidas e recompensadas. Ao longo dos séculos, a narrativa de Sodoma e Gomorra foi interpretada de várias maneiras, tornando-se uma alegoria sobre os perigos do pecado, a importância da obediência e fé e a inevitabilidade do juízo divino. Essas cidades que uma vez prosperaram às margens do Mar Morto, agora jazem silenciosas, enterradas sob as águas e a história. Seus nomes, no entanto, continuam a ecoar, servindo como um aviso perene às futuras gerações sobre o preço da decadência moral e o poder da justiça. A história de Sodoma e Gomorra atravessa milênios, não apenas como um conto de destruição, mas também como uma lição sobre a natureza humana, a ética e a moralidade. Enquanto as cidades físicas desapareceram, seu legado continua a influenciar e a ensinar, lembrando-nos da constante necessidade de refletir sobre nossas ações e escolhas. O destino de Sodoma e Gomorra nos lembra que, enquanto a humanidade tem a capacidade de grande beleza e bondade, também carrega em si a propensão para a corrupção e a destruição. No entanto, a história também oferece um vislumbre de esperança. A salvação de Ló e sua família sugere que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre a possibilidade de redenção e salvação para aqueles que buscam a retidão. Eles representam a luz da humanidade, perseverando mesmo diante da escuridão total. Além disso, a intervenção de Abraão, tentando negociar com Deus pela salvação das cidades, mostra a importância da intercessão e da compaixão. Abraão não aceitou passivamente o destino das cidades. Em vez disso, ele se engajou, demonstrando uma preocupação profunda pelo bem-estar dos outros, mesmo daqueles que ele não conhecia. A história de Sodoma e Gomorra permanece relevante nos tempos modernos. Ela nos desafia a examinar como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis, e como cuidamos das nossas comunidades e do mundo ao nosso redor. As cidades podem ter sido consumidas pelas chamas, mas as questões morais e éticas que elas representam continuam a arder nas consciências humanas.
Em resumo, a narrativa de Sodoma e Gomorra é muito mais do que uma história de punição divina. É um conto sobre a natureza humana, nossas escolhas morais e a possibilidade de redenção. Como tal, continua a ser uma fonte de reflexão, inspiração e advertência através dos tempos.